Mais um episódio aqui da Forja. Estamos aqui com o Alan. Deus abençoe a todos. Estamos com um convidado maravilhoso e hoje tenho o prazer de receber aqui no nosso A Forja, nosso pastor Alexandre Neri. Amém, amém. E aí, Alexandre? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estar aqui, hein? É bom, né? Legal. Achei fantástico quando eu vi o projeto, né? A iniciativa de vocês em começar um podcast e tal. Achei, né, desde o começo. Eu virei um entusiasta. Acho muito legal o que vocês se proporam a fazer, que vocês estão seguindo aí. Amém. Hoje eu acho que vocês estão sentindo falta do meu parceiro, né? Não veio hoje, né? Foi levar a filha no médico. É bom, é isso mesmo. Tem que levar a filha no médico, tem que ser um maridão, tem que ser um paizão. É esse momento realmente que faz a diferença, um grande homem. Hugão, estamos aqui também, tá bom, filhão? Deus abençoe você, hein, mano? Mas antes de começar, Nery, Pastor Nery, pode orar Glória. pra gente começar a nossa entrevistinha. Amém, que bom, Amém? né? Amém. Papai, nós te damos graças, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, pois sabemos que tudo, papai, nas nossas vidas, nós temos o cuidado, a direção, a graça do Senhor. Louvamos ao Senhor por esse projeto, por estarmos aqui, e que o Senhor nos conceda pelo teu Espírito que tudo que falarmos seja para a tua glória. Que as nossas vidas, as nossas ações, pensamentos, tudo seja para engrandecer o teu nome, pois só o Senhor é digno. Nós estamos gratos por estarmos aqui e confiamos na direção do Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Tô feliz de estar com você aqui. A gente esperou isso por muito tempo, né? Tinha comentado com você lá em Minas, né? Lá com o pastor Fabrício, né? E ele ficou muito feliz também. É um bom papo também para vocês terem aí também. Então, a gente tá marcando ainda com ele, né? Distância, né? É longe, né? Tem o Éder também, né? O Éder daqui do Santa Isabel também. Conversei com ele. Em setembro vai estar inaugurando o salão. Eu vou estar lá. Ele falou que você vai estar lá. Vai estar a rapaziada inteira lá. Todos os pastores. E eu creio comigo que em nome de Jesus eu estarei presente também. Tirando bastante foto e conversando lá, dando um abraço com aquele rapaziada que é da hora, né? Mas vamos ao que interessa, pastor. Conta um pouco de você. Você falou, vamos ao que interessa, né? Eu realmente... a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Acho que o que interessa mesmo é quando a gente fala de Cristo, né? Sim. Mas é bom de se apresentar, né? Saber a caminhada e tal. Alexandre, a galera me chama de Neri, né? Pastor Neri. Eu tenho 49 anos, tenho 3 filhos e 3 netos. Terceiro tem um de 6, acho que o Vitor tem 4 ou 5 anos, não lembro, e tem um agora que fez 3 meses, o Mateu. E o Benjamin é o mais velho dos netos, né? Porque eu tenho uma filha que já vai fazer 32 anos. Ela é de 93? 33 vai fazer isso? Nossa. Esse ano? Olha quanto tempo. Foi pai na adolescência. Quando eu conto essa história, eu brinco assim, não fui crente a vida toda. Então, eu andei por caminhos tortuosos aí. E então, não é da filha da minha esposa. Aí eu conheci a Kátia, ali no começo dos anos 2000. Namoramos, também teria muita história para contar disso. Em 2004 eu me converti, em 2005 nos casamos, aí veio o Caio, que vai fazer 18, cara. 18 anos, Caio, passa rápido, hein? Eu lembro quando ele era pequenininho, faz uns 10 anos eu acho que eu te conheço. Ele era mó humildinho, desse tamanho assim. Bom, não vou falar que eu acho que ele não vai gostar, ele ainda é pequenininho. E tem a Júlia. A Júlia é uma amor. Vai fazer 10 anos, cara. Ela é miudinha. Eu amo meus filhos, amo a minha família. Meus 10 semanas. Que minha filha mora lá em Embu das Artes. Então, a distância, às vezes, eu não vejo com tanta frequência. Aí, final de semana, acho que retrasado, tava todo mundo em casa. Ficou 2 dias em casa. E aí, a Júlia brinca junto com os meus netos, né? E ela achava mó legal, assim, ser tia tão nova, né? E tal. E aí, mas aí, eles brincam juntos lá. Então, a casa ficou cheia. Foi muito legal. Que da hora. Eu tenho uma filha também, ela tem... acho que 26 anos, vai fazer 27 anos. Tem uma neta também da Andara, e tá longe também, tá lá em Campina Grande, lá na Paraíba lá. Isso, tá bom. Ela faz umas tranças da hora. Nossa, eu vi uns posts que ela manda, que ela posta, e tipo assim, o cabelo do pessoal é tudo fuá, tá ligado? Tipo, rock.
grandão, né? Black Power. De repente ela começa a fazer umas tranças, cara, fica um bagulho da hora. Pra quem tem cabelo, né, pastor? É, É, né? Queria, né? Mas, felizmente, né? pode fazer na barba, assim. Ah, sei Tem uns lá, caras que quem sabe faz fazer uma isso. trancinha aqui. Uns que faz aqui, outros Ai, aqui. quando eu for lá, eu vou pedir pra ela fazer uma trancinha. Mas e aí, pastor? 94 se converteu, Não, 2004. 2004 se converteu, aí... Eu me converti já adulto, né? Então, eu devia ter 28 anos, 27 anos, quase 30, né? E assim, eu não tive uma história assim. Às vezes é difícil falar sobre isso, né? Eu tenho uma amiga, inclusive o marido dela faleceu recentemente, queridos assim mesmo. E quando eu vim para São Paulo, eu morava em Araçatuba. Aí vim morar em São Paulo em 96. E aí eu conheci o Sérgio, que é esse meu amigo, e a Cris, a esposa dele. E aí ele nós nos encontramos na casa de um outro amigo recentemente. E a gente estava lá conversando, aí um dia, uma hora eu estava conversando com a Cris, aí eu tinha esquecido uma coisa muito importante, assim, da nossa história. E aí eu falei, Cris, me perdoa e tal, porque, cara, eu já tive muitas vidas, né? Ela falou, isso é verdade. Ela brincou. Porque eu passei mesmo por muitas fases, né? E a fase definitiva foi quando eu conheci a Cristo. Então, para mim, assim, apesar de tantas histórias, às vezes parece que eu tô falando de outra pessoa, porque Uhum. realmente a minha mudança foi muito radical. Então, como eu adiantei aqui, né? Eu fui pai muito jovem, tinha 16 anos. A mãe da Letícia tinha 14 quando engravidou. E outro dia eu achei uma foto de eu, a mãe da Letícia e a Letícia, e parecia 3 crianças juntas. Eu Nossa, tinha 16 anos, criança. carinha de menino, mais novo que eu imagino. Meu filho vai fazer 18. Às vezes eu penso nisso e falo, onde que eu tava com a cabeça? Mas eu achava que eu era já muito homem, né? E meus pais se divorciaram, acho que eu tinha uns 12 anos. Aí eu comecei a ficar muito na rua, andava muito com os amigos em Araçatuba, no interior. Eu tinha mobilete, a gente ficava virando à noite, já bebia Era uma muito, boyzinha. fumava, era, pior que era. E, e bebia muito, comecei a fumar com 14 anos, e tal, mas para mim tudo isso era muito normal, entendeu? Uhum. A vida normal. Cara, até os 18 anos eu nunca tinha ouvido falar de crente, cara. Para mim tinha os católicos, eu estudava em colégio de freira e depois estudei em colégio de padre. Então tinha os católicos, a tradição católica, e eu era crítico às religiões de modo geral, achava que era para controlar as massas, aquelas histórias, né? E que tinha o espiritismo, né? Araçatuba naquela época tinha muito kardecista, espírito kardecista. Então eu ouvia falar, mas eu não participava ativamente de nenhuma religião. Eu era secular, eu era mundano mesmo. Assim. E com 18 anos, olha isso, com 18 anos foi quando primeira vez que eu fui exposto à igreja evangélica, aos crentes, né? Eu tinha um amigo, eram muitos apelidos, né? Então eu era o Uhum. preto, tinha o branco, que era esse meu amigo, tinha o vermelho, tinha vários assim. E, e o branco era Aginaldo, o nome dele. Muitas vezes eu já perguntei por ele, né? E não tive mais notícia, mas ele estava envolvido com drogas, ele morava sozinho. Então toda a galera que eu andava começou a usar droga, cocaína. E até o fato, talvez, de ter tido a Letícia foi um livramento para mim nessa questão, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse começado a usar cocaína, teria sido complicado. Uma outra amiga, uma vez falou para mim que eu era muito sem limite para tudo, quando eu me converti. Uhum. Porque quando eu me converti foi um choque para todo mundo, cara. Uhum. Ninguém, né? Então eu tinha essa amiga, Mônica, é o nome dela, ela falou, Alezinho. Ela foi engraçada que ela falou assim, você é rica barriga. Eu nunca tinha pensado assim. E ela falou, eu tenho medo, porque eu comecei a falar o quanto estava maravilhosa a minha vida com Cristo. Ela falou, só tenho medo que você não tem muito limite para as coisas, né? E hoje eu acho que ela tem razão. Na época eu não entendi muito não, mas acho que ela tinha meio razão. Enfim, aí eu começo a contar as coisas, né, e vem vindo na memória, mas eu tava falando que provavelmente foi um livramento para mim ter sido pai jovem, porque talvez eu tivesse me complicado. E realmente eu bebia muito, assim, como adolescente, continuei bebendo muito, até me converter.
E aí, então, esse amigo, ele começou a frequentar a Universal. E aí, eu lembro que ele me convidou para uma reunião e eu falei, eu quis apoiar ele porque estava ajudando ele no cotidiano da vida dele. Ele sair daquela situação e tal. E meu pai, ele tinha um American Bar. Sabe o que é isso? Não. Era um karaokê, chamava Diana American Bar, lá em Araçatuba. Um bar. Na verdade, um American Bar, ele tem lá as bebidas, aí tinha um karaokê, aí tinha as meninas que faziam as danças sensuais. Então era noturno. Mas não era... Não era uma casa de prostíbulo. De prostituição, não. Ela só ia pra ficar dançando, assim. Não, porque era dança, né? Então não era prostituição, né? Grosso modo. Mas o pessoal ia lá pra se encontrar. Mas tinha... era um lugar de diversão. Certo. Às vezes enfim, de prostitutas e coisas assim. E, enfim, aí tinha dia que... Aí teve a época do pagodinho, então tinha, sabe, lotava, cara. Não dava pra você andar lá, aquele calor. E na época do pagode e tal, tinha pagode ao vivo, então teve várias fases, né? E aí lá nesse... Por que eu falei do Diana? Não lembro. A gente tava... Eu citei o Diana por causa... Ela falou que você não tinha limite. Eu tava falando do branco. Do branco. E aí o branco foi trabalhar lá, entendeu? Eu tava querendo dar uma força pra ele, quando ele me convidou pra ir pra igreja. Aí eu lembro uma vez que eu entrei na cozinha, olha que dó, né, cara? Então, e ele tava naquela fase de se converter, então ele tava cheio de conflito. Hoje eu entendo bem ele. Porque, cara, quando eu converti, eu fiquei doidão também, cara. Eu ficava brigando com Satanás no metrô. Ficava no metrô, sai pra lá, porque é um mundo novo, cara. É verdade. Parece que os seus olhos realmente são desvendados. É que nem Paulo, quando cai as escamas dos olhos, cara. Você se depara com um new world assim, que você fica... Cara... Você briga com a sua própria mente, né? Então, e aquele conflito que você tá passando interno, que você tá passando, de fato, é como se fosse um parto. Jesus fala que nós nascemos de novo, né? Você tá passando porque começa a ter... Eu gosto muito de assistir, inclusive anteontem, a gente foi assistir o Homem-Aranha. Então eu gosto muito do filme da Marvel, essas coisas. Então parece eu não sei direito o nome da ponte lá do Thor. É The Frost, não sei o que chama. Então você vai passando assim, aquela... É mais ou menos assim quando você se converte de uma forma tão radical. É verdade. E aí o branco, então, teve um dia que eu entrei na cozinha, ele tava lá, então tava aquele ambiente de pecado, vamos colocar assim, né? E ele tava lá na cozinha, ajoelhado, orando e tal. Mas eu não caçoava, eu não entendia. Eu achava aquilo interessante, assim. Me chocava um pouco, né? Então ele foi trabalhar lá. Eu tava querendo ajudar ele e ele me convidou. E aí eu fui pra igreja para ajudá-lo, né? Fui umas 2 vezes. E de fato eu me lembro pouco. Eu realmente achava que eles falavam muito de dinheiro. Mas isso não me gerou... Eu não tinha essa opinião. Eu não conhecia, cara. Isso que era... Eu acho estranho eu com 18 anos não conhecer, sabe? Enfim, e aí, pouco tempo depois, eu vim morar em São Paulo e tal, aí passei alguns anos aí também, aí eu comecei a usar droga, maconha especificamente, de forma bem mais, assim. Na verdade, acho que eu comecei mesmo aqui, né? Eu já devo ter experimentado. Comecei a fumar maconha, eu tinha 19, 20, até mais. E até me converter, fui usuário de maconha. Tinha alguns amigos, eu ia acampar, ia pra Ilha do Mel. Eu vivia essa vida bicho grilo, entendeu? Até a minha conversão. Então, aí quando eu vim morar em São Paulo, eu também tive algumas experiências. Eu lembro bem de um rapaz que me chamou uma vez para falar comigo a respeito do evangelho. Eu lembro que ele me levou no McDonald's, e aí ele pegou a Bíblia e começou a falar comigo. Eu falei, não, peraí, eu quero saber de você. Se fosse um muçulmano abrindo o Alcorão, eu ia ter que acreditar nele só porque tá... Entende? Eu era bem assim, crítico, mas eu gostava desse assunto. Eu recebia testemunho de Jeová, Mormon em casa e ficava batendo papo lá um tempão. Eu gostava desses assuntos, entende? Eu tenho uma foto assim que tá eu abraçando 2 Mormon com a camiseta do Raul Seixas. Mano, que foto, hein? Essa daí você guarda, né? Deve ter em algum lugar, porque essas fotos que a gente antes revelava, tá tudo tudo escondido. Guardado, tá pra lá, né? A gente geralmente quer... Quando eu também me converti, eu peguei algumas fotos, tinha no Facebook, comecei a apagar.
Falei, eu não quero mais ver isso. Eu não quero vir mais, né? Senão, tipo assim, porque foi logo no começo. Eu não quero ver pra eu não lembrar. Hoje tá tranquilo, né? Hoje pra mim é até uma... E quando eu vejo alguma foto também, que nem... Se eu ver se uma foto minha... Foi um dia que lá no... Acho que no Instagram... Não, o Google manda lá as suas lembranças, né? Aí tinha uma foto lá que eu tava bem feio, sabe? Aí eu falei, nossa, eu comecei a dar risada. Aí eu falei, nossa, olha como que eu tô me sentindo com vergonha, sabe? Mas eu dou risada, né? Eu falei, nossa, que vergonha. Aí, mas não dói mais, né? Mas no começo, Então, realmente. essa fase que eu tô te falando, né? É, Porque quando você se converte muito. Tem gente que se converte mais tranquilo, né? A minha experiência, parece a sua, talvez, foi muito radical, foi um romper mesmo, né? Então, você às vezes parece meio maluco. Às é. vezes, olhando no retrovisor, eu fiquei um tempo que eu parecia meio maluco. Se A alguém gente falasse assim, você virou um fanático religioso, eu tenderia a concordar. Mas durou pouco. durou pouco. É, a gente começa a falar sozinho e aí a gente começa a questionar nós mesmos. Eu lembro uma vez que eu fiz não sei o que, mano. Aí eu fiquei falando assim, não acredito que você fez isso, você é crente agora. E aí eu falei, mano, mas eu tô falando sozinho, sabe? Tipo, aí começa esses negócios, né? Até eu falei ainda uma vez pra minha esposa, eu falei assim, mano, eu tô falando sozinho, mano. Eu tô tipo, será que eu tô ficando meio doido, sabe? Mas realmente eu precisava daquilo, viu, né? Eu precisava me questionar cada vez mais, né? E hoje quem me questiona assim realmente é o Espírito Santo e minha esposa. É. Eu não tive recaídas. Você teve algumas, né? Esse Bastante, processo mano. eu acompanhei boa parte dele. Não, eu lembro quando eu fui lá na igreja lá, que Na eu queria reunião de oração uma que você estava fazendo. clínica lá, aí você falou pra mim assim, você paga a conta? Aí eu falei, pago, pensão e conta. Aí eu falei, então, acho que no seu caso não é pra se internar. Quem vai pagar suas contas? Eu olhei e falei, é mesmo, né? Mas eu já tinha ido uma vez pra uma clínica lá em Ribeirão Pires, se eu não me engano. Eu fiquei lá, acho que uma semana. Acho que foi uma semana. Lá tinha cara que tinha empresa, mano. E tinha 200 funcionários. Cara que tinha empresa gigantesca com um monte de funcionários, tipo, todos eles. Eu olhei, eu não tinha nada. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Os caras realmente estavam no crack, mano. Os caras estavam acabadão. Os caras restaurando e tal, sabe? Mas eu falei, mano, a única coisa que eu preciso fazer é tomar vergonha na cara, sair, começar a trabalhar e cuidar da minha vida. Aí liguei pra Sueli, a Sueli foi me buscar de noite, no meio do mato lá. Acho que era 6 horas da noite, cheguei lá, falei, vambora, tô felizão. Falei, a partir de hoje, agora só assim, assim, assado, assim, assado. 2 dias caí de novo. Cocaína. Aí foi quando, aí foi a grande luta mesmo que eu peguei e falei assim, mano, eu preciso parar com isso. Aí foi quando eu catei, ajoelhei lá no meu banheiro e falei assim pra Deus, Senhor, se eu não for sair das drogas, que o Senhor me leve agora. Desisto. Aí larguei. Aí eu falei, não quero mais ver essa vida, eu não vou ver mais meus netos, não vou ver mais meu filho crescer. É isso que você tem pra mim? Então eu não quero mais viver. Pode me levar. Algum acidente, alguma coisa. Fiquei falando, né, pra ele, me dá um infarto quando estiver dormindo, mas pode me levar que eu não quero mais viver aqui. Aí que foi. Aí eu achei que, aí que eu fiquei mais louco. Porque eu tinha me rendido e aí Deus começou a agir. Aí já era. Aí ele começou a. Aí o Espírito Santo veio, começou a me confrontar sobre os vícios. Nossa, aí me colocaram logo aonde? Aonde? Lá pra cuidar das crianças. Era o tio da escolinha. Aí eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? É. E esses processos, né, que a gente tinha muitas vezes de colocar as pessoas com as crianças e tal, é interessante. A igreja, a forma como a gente vivia a igreja, tinha uma coisa muito boa que nos permitia observar a evolução das pessoas, né? Então você conseguia, porque talvez alguém possa ouvir assim, cara, o Alan era uma pessoa muito louca com drogas e pensava cuidando das crianças. E aí isso pode parecer um pouco de responsabilidade, mas não é. Não, Porque não era todo mundo. é, Tinha outras pessoas em situações semelhantes à sua que a gente, de repente, não colocaria. E se colocava, era sempre sob supervisão. Às vezes as pessoas não sabiam, mas a gente se falava, ó, fica de olho em fulano, não deixa sozinho
tal É, e tal. Era uma atenção que a gente tem que dar. É um cuidado é um importante de cuidado. se ter. E aí, Porque a gente nunca sabe, né? Você não, sabe que nunca tem um monte sabe, de gente que tá dizendo que tá vivendo um processo e não mas tá não tá. nas igrejas. E aí o Espírito Santo começou a me confrontar. Eu saía pra ir buscar droga, quando tava no caminho, ele falou assim: ah, o pai de uma criança vai passar ali e vai ver você na biqueira. Aí vai ficar falando assim: ó lá o tio da escola, ó lá o tio que cuida do meu filho. Aí vai chegar lá na igreja e vai me envergonhar. Falou assim: como vocês conseguem colocar um rapaz aquele dali, tava lá na biqueira E o agora? pior, com razão, né? E aí eu comecei a ficar doido. Falei: não vou mais não. Aí parei de ir. Aí daqui a pouco foi o cigarro. Aí eu falei assim, não, eu vou parar de fumar. Imagina eu saindo pra ir na padaria fumando cigarro. Aí uma criança passa a comprar e falou, ó pai, é o tio. É o tio lá, o tio fuma. Aí o pai vai falar assim, não filho, vai querer, né? Não filho, é o tio, não é o tio não, mas vai querer. Aí depois vai chegar lá na igreja e vai falar, pastor, Isso aí, vai me por envergonhar. exemplo, esse é um assunto, às vezes, que nem. Eu lembro que teve uma época na igreja que o assunto, isso há alguns anos atrás, era tatuagem. Se podia ou não podia Eu tatuagem. acho que eu peguei um tempo disso daí, E hein? aí, ou piercing, né? E aí, vira e mexe, eu respondia. Eu conversava muito com os jovens, né? Naquela época eu não era pastor de jovens, mas eu tinha muita ligação com os jovens. Teve uma hora que eu cansei, cara. Eu não quero saber de falar de tatuagem, entendeu? Porque eu achava assim, a pessoa que estava tão ligada naquilo é porque o coração dela estava meio ainda nas coisas desse mundo. Porque É. para mim é o seguinte, fazer ou não tatuagem é uma coisa que a gente não tinha nem que discutir. Eu lembrei desse assunto porque você estava falando dessa questão de estar fumando e se alguém vai me ver e tal. Eu só lembrei desse assunto porque às vezes hoje você tem esse assunto com relação à bebida. Então toda hora tem alguém que quer questionar, mas Jesus bebia vinho, beber é pecado. Então as pessoas têm isso no imaginário. O que eu digo é o seguinte: de fato, o que Jesus bebia era vinho. Uhum. O vinho ou a bebida alcoólica está na Bíblia. A grande questão aí é que, assim, é por isso que eu defendo tanto, você sabe, né, uma leitura completa da Bíblia. Porque você precisa ter um panorama geral. Se você pega só essa questão de Jesus e vai falar, você fica debatendo uma coisa que fica sem. Não fica completo. Uhum. Porque Paulo depois vai falar sobre esse assunto. E aí todo o Novo Testamento tem que ser a nossa regra de conduta de igreja. Sim. Aí o que Paulo vai falar? Paulo vai falar assim: olha, se você que é forte na fé e sabe que beber não tem problema, mas isso vai escandalizar aquele seu irmão que é fraco na fé, então por amor não beba. Lembra, a regra é sempre o É. amor. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Eu acho que beber é pecado. Alguém vai pro inferno por beber? Não. Mas é saudável. Primeira coisa. Coisa importante, mas nem a mais importante. A mais importante é o que você falou, a questão do testemunho. Se eu tô num lugar bebendo e passa um irmão da igreja, vai escandalizar. Mas não é só o irmão da igreja, tem ainda o de fora. É. Porque muitas vezes aquele que é de fora vai falar ainda mais. Eu lembro quando eu me converti, tô É. lembrando aqui, o meu avô, que nem tinha religião alguma, eu tinha, naquela época eu tinha o café com leite puro, um abraço pro Daíra aí. Foi uma época, ali meu primeiro ano de conversão, foi muito legal, e tinha um ministério na igreja que chamava Café com Leite Puro. Então era 4 domingos e tal. E aí teve um, e eu chegava em casa todo empolgado, então eu cheguei em casa, tava a família lá, e o meu avô faleceu com 98 anos, Ademar. Ele perguntou assim, mas tá bebendo café? Entendeu? Então pra eles, era pecado beber café, entende? É. Adventista não bebe café. É. Eles bebem cevada, né? Não tem isso. Então a religião tem essa coisa. Mas aí o que você faz? Por amor, você se abstém, Uhum. entende? Paulo fala o quê? Tudo me é lícito, eu posso tudo, mas eu não vou ser escravo de nada. Nada pode me dominar. Esse que tem que ser o critério. É verdade, pastor. E aí depois você veio, aí se converteu, aí começou a caminhar. Então, cara, assim, então eu tinha essa relação meio, apesar de eu gostar de falar Uhum. com as pessoas, eu tinha uma relação pessoal muito conflituosa com Deus. Era comum eu estar invocado, chegar do trabalho tarde, descer do ônibus e sair xingando Deus de palavrão, assim. Não posso nem Nossa. repetir. Eu lembro dessas cenas. Teve uma cena que muitos da minha família até hoje fala, que uma vez a gente estava tendo um churrasco lá, e aí bebendo cerveja e tal. Uma hora eu levantei, batei na mesa assim, falei assim: quer saber? Deus não existe.
Acho que foi naquela hora que Deus levantou do trono dele e falou, agora você vai ver. É mais ou menos quando você falou com ele sobre me leva. Eu pedi com carinho, né? Eu era meio revoltado, assim. Era como se eu quisesse uma prova de que Deus existisse. Eu fui aprender depois que eu não era ateu, eu era agnóstico, né? Porque o ateu, ele nega que Deus existe, né? Ele vai tentar te provar que Deus não existe. O agnóstico é tanto faz. Não sei. Entende? Eu era meio assim. Mas eu tinha essa relação conflituosa que era uma relação pessoal. Os meus conflitos internos me levavam a isso. E toda hora eu estava interessado em saber se Deus existia, mas eu não tinha nenhuma evidência de Deus, né? Então, assim, eu contei 2 experiências, mas depois, principalmente depois que eu mudei para São Paulo, eu comecei a ter experiências mais frequentes com crentes, com evangélicos. E isso foi aumentando o meu conflito interno. A Kátia, a família dela toda era evangélica. Via de regra, ela também. E daqueles tradicionais, né? Saião, não sei o quê. A minha cunhada era da Renascer, foi junto com o Roberto. Eles caminharam muito tempo junto. E eu via tudo aquilo, mas tô lembrando de outro. Teve uma vez que estavam as primas da Kátia na casa da minha sogra, todas evangélicas. E aí um dia eu estava lá conversando, eu cheguei lá, meu, quer saber se Deus existe, que arranca meus 2 braços e minhas 2 pernas. Eu duvido. Era desse jeito, cara. Era meio radicalzão. Entendeu? Nossa. E aí, cara, eu tava namorando a Kátia talvez há uns 4 anos, e aí teve um momento em que eu falei, a gente tá, cara, assim, eu gostava muito dela, mas a gente brigava. Eu passava assim o dia inteiro com saudade dela, ela estudava aqui na Unixul, aí eu vinha buscá-la e a gente brigava. Parecia assim. eu, Sueli, mano. Na pegada, a gente era assim também. Passava o dia inteiro só na mensagem. Antigamente não tinha, você não tinha, né? Não tinha WhatsApp no seu tempo, assim, com a Couch. Nem SMS, né? Nem torpedo. Aí eu ficava com a Sueli também, ela trabalhava na Paulista às vezes, ou no hospital, alguma coisa, a gente ficava, mano, era mó amor, daqui a pouco quando chegava eu buscava ela no ponto. Aí ela me via que eu tava drogado, já era. Ou às vezes nem tava drogado, às vezes eram outras coisas que aconteciam, e ela vinha, nossa, mano. Mas e aí, conta aí. Não, Aí você vinha buscar porque eu tô falando ela. dessa questão de ser radical, né? E aí, então, passou muitos anos, e assim, cara, vida sem Deus, sabe? Aquele vazio constante. Bebia, saía com os amigos e tal, mas é aquela história. Aí você acorda no outro dia e tá aquele vazio, né? Tal, eu sempre me sentindo mal. E aí é questão de trabalho e detonado financeiramente e tal. A vida tava. É assim, esse dia eu tava conversando com alguém e falei, eu não era um cara assim, aquele testemunho de falar assim, cara, eu tava destruído, ou no fundo do poço, ou muito mal por causa das drogas. Mas eu tinha uma vida medíocre, assim. Eu, tipo assim, pros padrões do mundo, não era uma vida ruim. Eu era um cara bom, entendeu? Era do bem, amigo, legal e tal. Com bom coração, né? Eu não gosto, esse termo é feio, mas para essa ideia que eu tô tendo aqui, era assim. Eu era um cara bacana. Mas esse vazio interno, né? E esse conflito e tudo isso. E essa vida arrebentada, né? Nesse sentido. Muito triste, mal, né, naquela fase. E aí terminei com a Kátia. E pra falar bem a verdade, eu não tinha achado ruim, não. Eu tava de boa, assim. E aí passou uma semana. Eu lembro que, por exemplo, teve um dia que eu tava na casa do vizinho bebendo. Eu tava sempre com uma latinha na mão, cara. Sempre. Tava bebendo assim, ela passou com a mãe dela e tal. Eu, na rua. Ela é minha vizinha. E aí teve um sábado, cara, que ia ter um churrasco. Tudo de boa. Eu tava mal, falei assim, pô, o churrasco vai ser legal, vai estar todos meus amigos lá. Eu tinha umas amizades que perduram até hoje, mesmo não sendo o termo que a gente usa, né, no evangeliquez do mundo, né? Evangeliquez. São termos que pra gente é comum, mas às vezes pra quem ouve pode soar até às vezes pejorativo, né? Até às vezes ofensivo. Então, acho que é legal a gente tomar cuidado às vezes. É verdade. Mas é o termo que a gente usa, né? E são grandes amigos que eu vejo até hoje, falo até hoje. Eu fiz boas amizades. Tem gente que se converte e fala assim, no mundo a gente não tem amigo. Eu tive e tenho bons amigos dessa época, com muitas saudades e tudo mais. E aí então ia ter esse churrasco, eu ia pra esse churrasco, ia fumar maconha, ia comer carne,
ia ter meninas, eu ia estar bebendo, ia estar com os amigos, ia ser um sábado legal. Eu tinha ido pro encontro, cara. Eu fui pra um encontro 4 anos antes de me converter, não me converti. Eu lembro que eu voltei, fiquei uns 3 dias assim, quando eu ia pegar o metrô. Aí não pode olhar pra mulher, não pode olhar pra mulher. Entendeu? Você volta com esse negócio. A grande questão sua é pecado, né? Mas durou 3 dias, depois eu voltei. E nessa época eu não tinha nem 1 ano de casado com a Kátia, quando fui pra esse primeiro encontro. Eu fui pro encontro, cara, e não converti. Mas eu queria. Isso que era o mais louco, cara. Eu queria. Aí depois de churrasco, no churrasquinho. Não, eu voltei 4 anos, né? Voltei 4 anos. Mas eu queria, nesse encontro, eu queria Deus. Eu fiz tudo, eu fui lá confessar, eu fiz tudo que eles pediram, mas não tive. No final do encontro, eu cheguei e chamei uma pessoa lá e falei, cara, eu queria, mas não aconteceu. Ele ficou sem reação também. A vida que segue. Beleza. Aí vou voltar lá pro churrasco. Só que aí, cara, eu falei, quer saber? Eu não vou pra um churrasco. Eu vou ficar em casa e vou fazer esse tal de jejum que os crentes falam aí. Vamos ver se resolve. Você fez isso mesmo? Esse tal de jejum. E na minha cabeça, e é interessante que eu até lembrei de uma passagem bíblica, né? Tá em Atos, então tá totalmente fora de contexto, mas na minha cabeça era algo assim. Quando eu acordei, né, no sábado, você nem pode pensar nos seus problemas. É tipo, deixa que o Espírito Santo fala. É alguma coisa assim que eu pensei. Então o que acontece? Eu decidi não ir nesse churrasco, ia ficar de jejum, falei, vou ficar até as 18 horas, mas na minha cabeça eu ia acordar 1, 2 horas da tarde. Acordei super cedo, veio essa palavra na minha cabeça, e eu fiquei assim, além de tá aqui tal, eu ainda não vou poder falar ou resmungar dos problemas que eu tô vivendo, entendeu? Beleza. Aí fiquei lá acordado um tempo, não lembro direito, eu dormi, aí eu acordei, e aí fiquei sem fumar, sem beber, eu não ia ligar rádio, ia ficar totalmente meio assim, só pra Deus, entende? E aí passou o dia inteiro, assim, acho que um pouco mais de 5h30, eu falei, não vai dar, não tem nada, Deus não existe, Deus não fala, tô perdendo meu tempo. Eu lembro que era mais de 5h30, porque aí o que eu fiz? Eu liguei a TV, tava passando Malhação. Nossa. Aí eu tava de jejum o dia inteiro, o que eu fui fazer? O que você acha que eu fui fazer de jejum? Uma maconha. Não. O que você ia falar assim? Foi comer. Não, abri uma cerveja. O que você ia falar assim? Você foi comer, tava com fome. Mas porque geralmente quando ele fuma maconha, primeiro vou fumar pra depois comer, né? Eu não fumei. Acho que a gente já tava vendo aquelas fases. Porque assim, cara, você bebe, você usa drogas, fica assim, vou ficar uns dias sem fumar, vou ficar uns dias sem beber. Eu tinha muito amigo que fazia promessa. Meus amigos, que acho que tinha mais a ligação com o catolicismo, eles faziam promessa, ficavam um tempo sem beber, essas coisas. Depois voltava e bebia tudo que... Eu ficava sem beber porque eu tava fazendo muita caca. Aí você falava, mano, não tá dando certo. Tem gente que fala assim, mano, eu vou ficar uma semana sem beber. Aí fiquei uma semana, aí na outra semana bebe o dobro. Tá vendo? Vai tendo história. Se a gente vai ficar nesse negócio de história, cara, eu vou lembrar um monte de coisa. O dia que eu quase joguei a Kátia do carro, mano. Eu era um cara mal. Cara, o que eu era? Eu não sei, entende? Eu tinha muitas vidas, como é verdade. A Cris falou. Aí você acordou, ligou a TV? Não, aí acordei não. Fiquei lá à tarde e tal, aí liguei a TV, Malhação, cigarro na mão, cerveja na outra e a Bíblia. E eu tinha deixado a Bíblia ali na cadeira. Mas quer saber se é bobagem, Deus não existe. Tem. Aí eu tava ali, assim... Aí eu li assim a Bíblia, eu vou dar mais uma chance para Deus. Peguei a Bíblia em minha mão. Isso foi demais, cara. A hora que eu fui ler a Bíblia, não é que eu li uma passagem e uau, que palavra bonita Deus falou comigo. As palavras parece que saltavam na Bíblia. E eu comecei a perceber que Deus estava falando comigo. E não tem tanta importância o que ele falou, cara. Eu falei assim, Deus existe. Você falou naquele momento. Eu caí de joelho e falei, Jesus, agora eu sei que o Senhor é real. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu entrei num Mas como assim? Você abriu a Bíblia? Eu não lembro, não tenho a memória clara. Certo. Eu sei que eu peguei, era uma Bíblia pequenininha, abri ela e as palavras começaram a saltar da Bíblia, cara. Tipo, você falando assim, falando... Sei lá, cara. Tipo, talvez o Espírito Santo veio sobre você e falou, agora tu é meu, e você sentiu aquela presença. Eu só comecei a falar, eu soube que Deus estava falando comigo, e eu falei, Deus existe. Entende? E aí eu caí ali,
tal, e falei... E aí eu fiquei todo eufórico, e aí eu saí e encontrei a Kátia, chamei ela, e meu, Kátia, agora... O que acontece? Toda essa história era a Kátia e a família tentando me converter, entendeu? Uhum. E aí, agora eu acredito, Kátia, e tal. Ela olhou assim, vamos lá pra dentro que eu quero conversar. Chamando ela pro meu quarto, ela já... Ela falou, isso daí eu vou chaveco. É. E aí a Kátia conta, cara, que quando ela chegou no meu quarto, eu tava falando com ela tava duvidando, mas aí ela viu 2 mãos assim em cima de mim. E aí ela Eita. acreditou. Uau, cara, Nossa. mano. Demais. E o que a Kátia estava fazendo nessa época? Uma campanha. Tá Junto com a vendo? mãe dela, por isso que eu vi ela voltando com a mãe dela. Tinha uma igreja ali na Avenida São Miguel. Ela tava fazendo uma campanha. Não é, eu vou dizer que era por mim, né? Mas eles estavam orando por mim também, mas por ela. Porque a separação do namoro também foi difícil por ela, mas foi uma decisão dela, né? E, cara, e aí a partir dali eu comecei a viver outra vida. Aí tem isso, eu passei aquele período e a gente tinha um namoro do mundo, né, cara? Aí quando eu fui fazer o Veredas, por exemplo, é que eu entendi o porquê que a gente não é bom a gente ter relação sexual sem ser casado. Sim. Aí eu fui aprendendo essas coisas e aí eu fui pondo em prática. Mas até então, pra você ter uma ideia, então eu não me converti num culto, num apelo. Eu fui para uma cela, porque tinha o meu cunhado que também trabalhava. Todo mundo queria me ver convertido. Sabe aquele negócio? Pastor vinha falar comigo. Eu lembro que depois eu encontrei um pastor na rua assim. Elias? Acho que era Elias o nome dele. Pastor, aconteceu, eu me converti. Ele ficou todo feliz assim. E você se batizou? Batizei e tal. Aí Nossa. ele falou: então tem uma parte nisso. Eu falei: tem, não sei o quê. Foi muito da hora. E aí. Então teve esse processo que eu fui aprendendo, né? Então, porque assim, quando eu me converti, beleza, a gente não vai ter relação sexual. Mas aí eu falo, não, logo isso aí passa, e a gente vai resolver isso. Mas não, aí eu entendi, tive convicção. Eu tô dando um exemplo, né? Uhum. Mas, por exemplo, você falou da bebida. Um dia eu fui lá, porque eu não tive essa pressão, vim pra igreja. Peraí, calma que eu tô misturando, tô me atrapalhando, me atropelando. Eu fiquei emocionado. Levou 2 semanas esse meu cunhado, Claudinho, ele era da igreja e aí ele me convidou para uma célula. Aí eu fui na célula e falei, cara, isso aqui eu achei muito legal, vou ficar. E fiquei. 20 anos lá na mesma igreja. Nossa. Nessa igreja eu me converti, passei por todo o processo, Se líder, batizou? batizei. Aí a Kátia batizou junto comigo, tem uma Que foto da lá. hora. Porque ela era evangélica, mas nunca tinha se batizado. Enfim, era aquela época muito do coque, então ela não queria usar o saião, a experiência da igreja assembleiana, ela não queria aquilo ali. Então ela resistiu para se batizar. Aí quando eu batizei, a gente batizou junto. Foi um máximo, assim, cara. Da hora. Então, 2 semanas depois aí eu fui para uma igreja, digamos assim. Né? Depois de 2 semanas, e aí fui colocando essas coisas em prática. Eu ia falar a respeito da bebida. A bebida, cara, teve um dia. Porque ninguém chegou para mim e falou assim: você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Não. Jesus, o Espírito Santo me transformando na minha vida. Chegou um dia que eu fui lá, abri uma cerveja, coloquei dentro do isopor, que era a minha vida normal, cara. E eu não, e como eu te falei, eu não tinha muito essa neura de tipo assim, tem que é pecado beber, é pecado. Eu não tinha muito essa questão. E aí eu pus assim, enchi o copo, dei um gole, assim, olhei, não faz mais parte da minha vida. Parei. Eu me conhecia assim, como alguém que bebia, alguém que tinha uma latinha na mão. Sempre olhava, cadê o Nery? Ah lá, é ele lá, sempre bebendo. Sempre tem essa visão, né? Eu me via assim. E ali Jesus começou a mudar, né? E foi assim. Parar de fumar foi mais difícil. Parar de fumar é mais difícil. Eu lembro que eu falei, vou jejuar, não vou comer carne durante 21 dias. Eu nem conhecia que tinha o jejum de Daniel, cara. Entende? Como são as coisas, né? Depois eu fui ver algo comum na igreja. Pessoas passam 21 dias sem comer carne. E aí eu fiquei aqueles 21 dias sem fumar, fazia parte do jejum, e depois que eu acabei. Por que eu fui jejuar? Eu queria ser batizado e orar em línguas, cara. Eu fui buscar oração em línguas. Alcancei a oração em línguas? Não. Mas eu parei de fumar. Parou de fumar. O cigarro, ele é um vício, acho não, tenho certeza, muita gente não consegue parar de fumar assim tão rápido, né? As pessoas, só se for aquelas pessoas que realmente o médico fala assim, ó, se você ficar 1 semana, você vai morrer.
Não, eu acho que essas questões de vício são diferentes para as pessoas. É, Você né? teve essa experiência, então a gente ouve essa experiência, por exemplo, que eu falei de um amigo meu que se prejudicou mais com relação ao uso da cocaína. Uhum. Mas outros 12 não tiveram. Então essa questão dos vícios, tem isso, depende muito. É muito arriscado, mas não é todo mundo, cara. Não Tem é uma gente todo que mundo. fuma por... não vicia mesmo, né? Uhum. Mas para mim, parecia que de hora em hora chegava alguém na minha cabeça e falava assim, aí, não vai fumar. É, esse negócio eu tava até vendo também, no começo também, eu parei primeiro com a bebida. Cortei toda a bebida. Aí depois eu consegui parar com a cocaína. Eu fumava maconha também, mas aí a maconha começou a baixar minha pressão. Eu comecei a ficar, tipo, Aí não suado, ficava bem sabe? também, não. Aí eu falava, não, aí parei. Aí o cigarro foi por último. E até, tipo assim, vindo nesse caminho assim, eu via muitos amigos bebendo, fumando, sabe? E eu falava pra mim assim, mano, eu tenho que parar de usar droga. Eu não falava pra mim, eu tenho que parar de fumar e nem beber. Eu tinha que parar de usar droga. E aí eu via muitas pessoas que começavam do quê? Na bebida, daqui a pouco na bebida, vamos pegar um negocinho ali. A gente ia lá pegar um negocinho, já comprou cigarro? Tipo, era uma coisa seguida da outra. E daqui a pouco você tava onde? Já saía pra pichar. Aí você não sabia que hora você ia voltar, né? Muitas vezes foi dessa maneira que eu vivi. Aí eu fico vendo o pessoal bebendo, amigos mesmo. Aí eu falo assim, mano, eu vejo até pessoas que bebem vinho, mano, sabe? Tem pessoa que toma um cálice de vinho. Mas, Nery, com todo o amor a Deus que ele me livrou, eles podem. Mas eu não vou julgar, sabe? Eu não posso. Eu não posso sair do foco. É que nem eu fiz um propósito com Deus, mano. Eu falei, o dia que eu colocar a cocaína novamente no nariz, pode ser o último. Tipo, foi uma pergunta, certo? E aí ele falou assim: experimenta. Paga pra ver. Antes de ter a conversão, tá ligado? Tipo assim, né? Experimenta. Porque vai chegar uma hora. Cara, o que eu vejo, assim, é que todas essas coisas que envolvem o pecado, né? Os vícios e tal, é uma forma do ser humano estar tentando preencher algo que Deus preenche totalmente. Então elas param de fazer sentido, Uhum. entende? Então não é, às vezes as pessoas acham que tem essa ideia, né? Eu costumava brincar assim, parece que as pessoas acham que no carnaval eu tô lá num retiro, mas por dentro eu tô sambando. Não existe isso, Não. cara, entendeu? Como se você tivesse sempre, ai, ai, tô lutando, como eu voltei no metrô do primeiro encontro. Não é assim, cara. A sua vida ela se torna plena de Cristo, do Espírito Santo, da É verdade. palavra, entende? Então aquelas coisas vão parando de fazer sentido. É verdade que tem algumas coisas que aí você precisa lutar contra o vício da carne, mas você encontra uma motivação extra para isso, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes só a motivação de que você vai morrer não é o bastante. A gente vê muita gente É morrendo de fumar, verdade. morrendo de usar droga, morrendo de beber, entendeu? Tem pessoas que... E não é necessário você se converter para você deixar esses vícios. Tem muita gente que vence isso, entende? Então não é que as coisas não estão diretamente ligadas. Uhum. Tem gente que deixa essa vida, às vezes de alcoólatra, por vontade própria, outros em clínicas, outros em alcoólicos anônimos, outros equivalentes. Às vezes, por força de vontade, para de fumar e tal. Então não é um pré-requisito, né? Mas não combina muito, né? Não, Você ser um cristão e não, querer viver uma vida... não tem como. Até porque o próprio... Não é... A gente falou aqui do testemunho ou do escandalizar. Uhum. Mas diante do próprio Deus, né? O É próprio Espírito verdade. Santo vai É assim. te incomodar a respeito disso, né? A Bíblia fala, tô falando também, não está dentro do contexto correto, mas o amor de Deus nos constrange. Então, se a gente começar a querer ter uma vida que não alegra o Senhor, a gente vai ficar constrangido. Não por medo do castigo, é aí que tá. Não existe uma questão de que... É lógico, assim, quando você entende o evangelho e a graça e não vive sobre o jugo da religião. Não é que eu deixo as coisas de fazer porque eu tenho medo da consequência, porque Deus vai me castigar. Não, é por amor, é porque eu quero me aproximar de Deus, é o que você estava falando. Eu tenho um propósito com Deus. Eu falei aqui do jejum. Por que eu parei de fumar? É porque eu queria orar em línguas.
Não é porque eu queria parar de fumar necessariamente. Então você quer se aproximar de Deus. E nesse processo de você se aproximar de Deus, da tal santidade, você busca ela porque você quer do amor, você quer conhecê-lo mais. E não porque necessariamente você quer deixar aquela outra coisa. Não é por medo, né? É por amor, é por graça. É por graça, né? Um livro assim da Bíblia, assim, que eu sempre falo, né, que os apóstolos, as pessoas que conviveram com Jesus, até aqueles os que foram curados, eles vinham a graça do Senhor, né, tipo face a face, né? Eu falo, mano, o pessoal falava com Cristo, né? E nós, a gente sente, e querendo ou não, a gente só fechar os olhos, a gente vê ele do lado, não é verdade? Então, para nós acreditar que ele tá plenamente aqui, a gente tem que se aprofundar mais, não viver só de, tipo, como se fosse uma religião, e sim viver realmente o espinho na carne mesmo, sabe? Sentir a dor e sentir a presença dele que ele tá fazendo, tipo, ele fazendo algo para nós, para mim, vamos falar assim, para mim, porque sabemos que a salvação é individual, certo? O que a gente tem que fazer é viver realmente a plenitude que ele tem pra gente, sabe? A vitória que ele colocou sobre a gente, sabe? Tipo assim, ó, ele fala, eu morri por vocês, mano. Né? Que nem eu falo, eu morri por vocês. Então mata a sua carne. Mata se você, tipo assim, se mata por mim, sabe? Tipo, o seu desejo, sabe, seus pecados que você tem, joga aqui, eu já levei tudo, então começa a viver por mim. E eu fico vendo, mano, eu gastei tanto tempo da minha vida usando droga, bebendo, fazendo coisas, né, tipo, magoando várias meninas, sabe, sendo falso com amigos. Eu coloco isso porque todo mundo fala assim, eu nunca fui falso, tá? Não, você foi falso. Tem Tem isso, quando como. você se converte, você percebe você não se achar, mas você percebe o quanto você era pecador. Você Você é começa a entender a louco. questão do pecado, né? Então, isso que eu falo, tem muita coisa que eu achava que era bacana, legal, mas hoje eu entendo que não é. É assim, e teve toda a criação, né? Eu cresci num ambiente muito secular, muito mundano, de bebida, de pornografia, como eu te falei, né? Eu lembro que eu ia pegar essas meninas que dançavam na cidade vizinha, em Birigui, eu ia com uma Kombi, assim, pegava todo essa, mas era minha vida comum, era o normal, era Normal. o que eu era estimulado pelos meus pais, era a vida normal. E aí, quando você se conversa, você percebe que aquilo não é tão normal, né? Que não é Não é normal. normal, né? Não é nem um pouco normal, Um na verdade. pouco normal, né? Então, você estava falando, por exemplo, eu achava, você falou, percebi que eu era falso, mas eu não achava que era falso. É. Por exemplo, eu achava que era um cara que eu não mentia. Eu sempre, depois que eu me converti, eu vi o quanto eu era mentiroso. Mentiroso demais. É louco. Que nem se ele fala, mano, a diferença de uma pequena mentira. Um exemplo, eu vim aqui, mano, eu vim direto pra cá, eu não passei pra comprar água. Ela falou, não, eu fui direto pra lá. Você não passou pra canto nenhum? Eu falei, não. Aí ela fala assim, aí eu falei, não, mas passei no mercado pra comprar uma água pro Nery e tal, né? E aí ela fala assim, mas você falou que você foi direto. Tá ligado? Tipo assim, são coisinhas assim. Aí eu fico parando pra pensar, falei, é verdade, né? Eu menti, eu falei que eu fui direto pra lá. E ela me ajudou, vou falar pra você, né? Ela me ajudou muito nesse sentido, mano, sobre a mentira. Porque era muita mentirinha, muita mentirinha, muita... Aí É um chegou uma hábito que a gente hora, tem que nem eu percebe muitas tinha. vezes. Aí ela falou assim, mano, você tem que parar de mentir. Aí eu falei, não, mas só foi, você acha que é mentira? Ela falou, tá bom. Aí ela falou assim, uma pessoa que mente, faz uma mentirinha pequenininha, ela tem capacidade sim pra fazer uma grande mentira. Aí eu falei, tem não? Ela falou, tem. Porque se você esconder um pouco, uma coisinha pequenininha que pra você é irrelevante, o que é uma mentira muito grande, você vai esconder por medo ou pelas coisas que pode acontecer. Aí eu falei, é verdade. Aí a gente conversa muito, fala assim, até falei pra ela, mano, eu era muito mentiroso, hein, mano. Ainda bem que, né, Deus é bom, né? Ele vem, né, e ainda tá sendo tratado. Tem coisa que, tipo assim, eu falo pra ela, mano, desculpa, eu comprei um pé de jabuticaba, né? Cortando aqui pra você. Eu comprei um pra minha mãe usando. Eu comprei um pé de jabuticaba, eu falei, que eu comprei. Ela falou assim, onde você comprou? Eu falei, não, o cara passou aí, eu levei, mas eu não queria falar pra ela, eu menti, mano. Eu comprei pelo Facebook, o cara levou pra mim.
cara veio aqui, que tava aqui na porta, né? Ela, tá bom, mas peraí, o cara passou, você viu e comprou? Eu falei, Aí ela falou, Você vai mentindo pra se complicar. É por isso que a mentirinha vira uma mentirona. Ela começa bom, aí daqui a pouco você vai ser confrontado, e você, não, você vai aumentando, você vai aumentando. Vai. Aí começou aí ela falou assim, mano, eu não tô com raiva que você comprou o pé de jabuticaba. Eu tô com raiva porque você mentiu. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, tá bom, desculpa. Falei, não vou mentir mais, não vou mentir mais. Aí qualquer coisa que vai falando sobre negócio financeiro. Eu ganhava um dinheiro do cliente, aí eu guardava, tipo assim, ganhava R$1.000. Aí eu guardava R$200 e falava, não, recebi só 800. Aí ela falou assim, só 800 só. Aí daqui a pouco eu tava ali comprando um negócio, ela falou, onde que tá vindo esse dinheiro? Porque eu mandava pra ela pagar as contas, ela é o financeiro, né? Não, é que não sei o que, rapaz. Daqui a pouco ela pegava lá a conta, você recebeu 1.000 e você guardou 200. Ela falou, você não tem problema, porque isso daí é o mundo. Ainda tava dentro de mim. E ela, você não tem problema de você fala pra mim, guardei R$200, vou ficar com R$200, porque às vezes eu preciso pra poder sair, comprar alguma coisa, e eu falava pra ela, porque como eu tinha vício, eu não podia ficar com dinheiro, né? Então eu ganhava, antigamente, se eu ficava com R$1.000, eu gastava R$1.000 com droga, mano. Mas é isso, né, cara? Pouquinho tempo, né? Passou rápido, né? Até desmonta um pouquinho. Não, Tanta mas... coisa pra falar. eu sei, né? Não, mas a gente vai desenrolar ainda, muito ainda, né? Uns projetão, cara, tá vindo na nossa mente aí, como, né, a gente tá sendo forjado e Deus, ele tá fazendo cada vez mais, irmão. Eu creio, sabe? Eu creio, eu tenho crido nisso, que Jesus Cristo, ele tá curando as pessoas que estão vindo, e através das pessoas que estão vindo e falando a palavra de Deus, passando, as pessoas que estão em casa, elas falam assim, eu vou colocar em prática isso. Vou colocar em prática um jejum de 21 dias sem comer carne. Vou colocar em prática 21 dias sem fumar. Vou colocar em prática 21 dias sem beber. Mano, Deus, ele vai me salvar, sabe? Jesus vai entrar na minha vida. Eu creio que essa é a missão. Então, cara, que a gente contou aqui, né? Mas a gente tem experiência com muita gente, né? A gente viu vários tipos de conversões e tal. Existem aquelas que são mais graduais, né? A minha foi bem radical, como eu falei. O processo de Deus com cada um é diferente. Existe um primeiro momento em que você vai se conduzindo pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo me levou a fazer aquele jejum. Tá? Mas depois de um tempo, você precisa amadurecer essa fé, basear a vida. E aí é onde entra a importância das escrituras, do verdadeiro discipulado. Porque senão as pessoas dentro da igreja acabam vivendo a vida inteira como meninos, sempre esperando uma tutela do Espírito Santo, em vez de se tornarem responsáveis. Né? Essas coisas assim, né, que tem... Eu não gosto de dizer, por exemplo, que eu encontrei Deus ou que eu me converti. Claramente, pelo que eu contei aqui, foi Ele. Foi Ele que me atraiu para Ele, mesmo eu tendo achado que durante todos aqueles anos Ele estava em silêncio. Mas hoje eu sei como ele estava trabalhando. Não é tão... Cara, isso é meio difícil de expressar e até de pensar, pode parecer loucura. Mas é... Porque não existe nada... De fato, não existe nada difícil para Deus, certo? É meio loucura falar que é algo difícil para Deus. Mas me parece, talvez pela forma como ele quis trabalhar com o ser humano, que é meio difícil ele quebrar a gente e conseguir entrar nas nossas vidas, né? Para nos convencer. Não apenas que ele existe, como eu falei, mas do amor, do cuidado, da presença, né? Dessa realidade de vida. Então, como os processos são diferentes, é importante que as pessoas não se apeguem a ter sempre, em toda a sua caminhada cristã, uma caminhada em que Deus faz tudo. Então, de novo, é sempre Ele que faz tudo. Ele é soberano. Mas, nessa caminhada, existe algo que Ele espera de nós que nós amadureçamos, né? Em vez de ficar esperando como um menino sempre uma atuação milagrosa, mágica até do Espírito Santo sempre, um toque, né, e tal, que são coisas legítimas que acontecem,
Mas Deus ele não nos chama para estar vivendo sempre assim. A importância de a gente fundamentar a nossa fé, de a gente buscar o crescimento, né? Ah, de se alimentar, que nem, quando Pedro fala, né? Crescer no conhecimento. Como é que é? Crescer. Me fugiu agora, como é que é? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Poxa, me fugiu agora, é um versículo que a gente sempre usa. Então, a gente tem que crescer nesse conhecimento de quem é Cristo e no conhecimento da graça, né? Não esperar sempre um poder sobrenatural, mas a gente viver de acordo com uma responsabilidade diante dele. Eu entendo que às vezes a gente vive esse momento de alcançar e conhecer e se deslumbrar. Então, primeiro você se deslumbra, mas depois você desbrava, entendeu? Existe essa questão de você andar com Deus, que é uma caminhada, é algo tão espetacular, cara. Você usar a palavra de Deus e realmente ir abrindo ela, como se fosse a imagem que me vem na mente agora é como se você estivesse dentro de uma mata e você vai abrindo, abrindo, daqui a pouco as coisas, entende? E as coisas vão clareando, de repente você tendo uma visão mais ampla. É importante desbravar essas coisas. É desbravar a palavra, desbravar quem é Cristo, quem é Deus, conhecê-lo. E eu acho que às vezes tem muita gente perdendo essa melhor parte, entende? Esperando sempre que algo aconteça por si, sem que ela busque aquilo. Sempre, né? Então, é por isso que às vezes eu insisto tanto em que as pessoas assumam a responsabilidade pelo próprio crescimento espiritual, sabe? É bom. O Pastor Nery, foi um prazer receber você aqui, mas eu tava aqui conversando assim, pensando assim, como eu tava conversando com você e pensando, acho que a gente poderia fazer uma live, né? Eu acho muito legal. Como eu disse, eu sou entusiasta, né? Eu Isso mesmo, tá fazendo. vou conversar com o Hugo, entendeu? Pra você trazer algo mais sobre a Bíblia pra gente, sabe? E às vezes eu tenho certeza que alcança também pessoas, né? Homens e mulheres, onde elas vão precisar dessa palavra de Deus, né? Eu creio comigo. É um prazer receber você aqui, tá bom? Eu tô até E agora inconformado que eu esqueci o versículo, né? Mas é por causa do nervoso, né? nervoso, é nervoso. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou algo perto disso. Amém. Finalzinho da carta de Pedro, último versículo. Quer mandar um abraço pra esposa, Poxa, você? cara, amo a minha esposa, amo meus filhos, são a grande realização da minha vida, é a minha família. Amém. Cara, eu penso em tanta gente, assim, que nessa caminhada, o próprio Roberto, todos vocês ali na igreja, né? Eu sou tão grato, assim, pelas pessoas com quem eu caminhei. Foi muito doloroso, muito difícil, muitas etapas da caminhada cristã. Mas, cara, são tantos amigos, são tantas pessoas que eu, que passaram a fazer parte da minha história, né, da minha história, não é só a minha história pessoal, mas minha história com Deus. Amém. Então, assim, eu mando um abraço pro Roberto e para toda a igreja, né? Os irmãos que estão lá que eu conheço, sei lá, acho que 80%, né? Conheço parte da caminhada. Teve um período de muita graça na minha vida, os jovens lá em Guarulhos. Teve um ano que eu pastoreei jovens, né? Quando eu estava na igreja aqui, eu pastoreava adultos, famílias, né? Aí todo mundo falava que Deus ia me chamar para pastorear jovens. E eu nunca acreditava naquilo, né? E aí Deus me levou para pastorear jovens durante um ano em Guarulhos. E, cara, foi um ano. Aí, Então eu quero mandar um abraço para eles também. E Amém. assim, é difícil a gente citar nomes, né? Tem a minha mãe, tanta gente, né, que faz parte da nossa história, tanta gente. Então, fica aqui especificamente para minha esposa, minha família, minha filha, meus netos, que eu tanto Amém. amo. Mas, cara, tem muita gente aí que eu tenho para agradecer. E, Sabemos sobretudo, disso. o nosso maravilhoso e amado Jesus Cristo. Amém. Mais um forte já terminando aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos marcar uma live, tá bom? E em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês também fiquem em casa aí. Compartilhe. Dá um like, manda mensagem, tá bom? Manda lá uma palavra de amor de Cristo, tá bom? Muito obrigado, Pastor Nery, de estar conosco aqui, tá bom? Abração, Hugo, também, sua família, tá bom? Na próxima gravação eles
ele vai estar presente, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Amém.